Advogado Jeffrey Chicchini assumiu a defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. No X, ele fez a seguinte declaração: o Brasil não sabe nem 10% do que realmente é esse caso. Vou escancarar todas as arbitrariedades cometidas nesse processo. Para saber mais detalhes dessa imensa aberração jurídica envolvendo o STF e Felipe Martins, nós vamos conversar ao vivo agora com o Jeffrey Chicchini. Boa tarde, doutor Chicchini. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Jeffrey. Alô, o som. Agora sim. A bicha tá solta hoje do som, hein? Mas agora sim, Jeffrey. Foi só falar em trama golpista que já sai o áudio, né? É isso. Um imenso prazer estar aqui mais uma vez. Sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, principalmente da Oeste como um todo. O trabalho que vocês fazem de luta pela informação correta, sem máscara, e graças a vocês nós podemos ter informação verdadeira para todo o Brasil. É isso, obrigada. Olha só, Jeffrey, a gente gostaria de te ouvir justamente sobre esses 10%, né? O caso já é aterrorizante, assim. Se nós não sabemos tudo, a gente já está completamente assustado, porque Felipe Martins sequer saiu do Brasil e foi acusado de golpe de Estado. 10 dias de solitária para Felipe Martins, recebendo pressão, portanto, da máquina estatal brasileira para tentar ali, né, endossar a tal da trama golpista. Então, a minha primeira pergunta para você, Jeffrey, seria qual é o resto da história, se você já pode adiantar alguma coisa aqui para nossa audiência da Revista Oeste e do Jornal da Oeste. Pois é, estou me inteirando do caso, acabo de ingressar a compor a brilhante defesa que o doutor Ricardo e o doutor Marcelo já vêm exercendo do Felipe Martins. Estamos agora nos aproximando da fase de instrução, venho a compor, a somar esse caso que é, sem sombra de dúvidas, a maior injustiça da história do processo brasileiro. Confesso para vocês que agora, me inteirando mais do caso em específico do Felipe Martins, eu já atuo na operação, na defesa do Coronel Azevedo, e estou horrorizado. Estou horrorizado com o que o Felipe Martins viveu. Felipe Martins foi e continua sendo um preso político. Pelo que se vê da investigação criada contra Felipe Martins, ele foi pinçado, ele foi selecionado a ser torturado para que delatasse. Foi obviamente isso. Nós temos uma construção do nome do Felipe Martins, imaginando a acusação que ele seria um delator. Veja que, primeiro, Mauro Cid é forçado a delatar. Mauro Cid, então, é forçado a delatar o Felipe Martins para que o Felipe Martins fosse preso. E Felipe Martins é forçado a delatar, mas não o faz. E quando resiste a essa opressão, é jogado na masmorra. Felipe Martins foi jogado por 10 dias em uma solitária escura para que se rendesse a delatar. Mas mostrou ser honesto, ser verdadeiro e resistiu a essa farsa. O Felipe Martins, a resumir a vocês a gravidade desse caso que se está a ver, o Felipe Martins ele é preso em fevereiro de 2024, sob a falsa acusação de que teria saído do Brasil. Só que desde setembro de 2023, a acusação, o STF, sabiam que Felipe Martins não havia saído do Brasil. Por que fizeram isso? Para forçar uma delação premiada. Tanto é que agora esclarecidíssima essa questão, ponto superado, que ele não saiu do Brasil, a acusação, a PGR na denúncia não faz referência a isso. Não faz referência a isso. Como se fosse assunto que nunca existiu. Mas então Felipe Martins ele é denunciado por três fatos. É isso que é importante as pessoas entenderem. O que há aqui de envolvimento do Felipe Martins? Imputam ao Felipe Martins 3 reuniões. 3 reuniões essas que saem exclusivamente da boca do Mauro Cid. E o Mauro Cid diz que Felipe Martins participou dessas 3 reuniões
Mas ele, Mauro Cid, sequer participou das reuniões que ele disse que o Felipe Martins participou. Então tudo que tem é exatamente isso. Acontece que o Felipe Martins, sua defesa, nós juntamos ao processo provas inequívocas, inconteste, documentais, provas de impossível fraude, provas verdadeiras de que Felipe Martins não participou dessas reuniões. Além de não existir minuta de golpe, além de não existir nada disso no processo, as 3 reuniões que Mauro Cid coloca Felipe Martins, nós temos provas inequívocas. Uber, cartão de crédito, geolocalização de que Felipe Martins não participou dessas reuniões. É a maior farsa da história do país. Quer a acusação forçar Felipe Martins a delatar fatos inexistentes. É isso que há contra Felipe Martins. Doutora Kátia, nós estamos com Jeffrey Chicchini, que assumiu agora a defesa do preso político Felipe Martins. Sua pergunta. Alega, boa tarde. Antes de mais nada, meus parabéns pela coragem enorme de assumir esse caso Felipe Martins, que é sem dúvida a maior ilustração da hecatombe judiciária que se vive. Como nós sabemos, nós advogados, a nossa legislação brasileira proíbe tortura, proíbe cela escura. Na nossa legislação brasileira, fazer reuniões, ainda que Felipe Martins o tivesse feito, não é crime, está abrangido pelo livre direito à assembleia, à reunião, falar, fazer eventuais minutas de golpe, tampouco é crime, então isso tudo é um tremendo absurdo. Eu pediria ao senhor que dividisse aqui com os nossos espectadores como é que um advogado se sente ali diante de um juiz como, por exemplo, Alexandre de Moraes, um dos 3, pelo menos, juízes indiscutivelmente impedidos para apreciarem esse caso. Como um advogado se sente nessas circunstâncias? Como um advogado se sente atuando num caso que não é mais regido pelo Estado de Direito, pelas normas jurídicas, mas sim pelo chamado direito penal do inimigo? Por favor, doutor Jeff, compartilhe com a gente aqui. Excelente pergunta. Excelente observação, como sempre. Nós, advogados, temos um compromisso com a justiça. Nós, advogados, não podemos sequer cogitar aceitar a injustiça. Assumir a defesa do Felipe Martins é uma questão de grande honra para mim, porque sei que estou diante de um caso que será lembrado daqui 1000 anos. Esse caso irá para os livros como um caso injusto, como uma prisão política, uma prisão ilegal e uma denúncia completamente forjada. Eu desafio, inclusive, a acusação, eu desafio o PGR a solucionar esse caso muito facilmente. Vejam só, Mauro Cid, após ser torturado por diversas vezes, a delatar Jair Messias Bolsonaro e colocar em 3 reuniões Felipe Martins, ele diz que, embora ele não estivesse nas reuniões, Felipe Martins estava nas reuniões. Mas olha só, todo celular tem uma herb. O que é herb? Nosso celular está a todo momento trocando sinal com alguma antena. Então veja, a operadora, por exemplo, a TIM, disse no processo que já forneceu esses dados de estação rádio base, geolocalização, do Felipe Martins, já em 2023. Então, desde 2023, a Polícia Federal, a PGR e o STF têm as estações rádio bases do Felipe Martins. Ou seja, estão acusando o Felipe de estar em 3 reuniões. Certo? Em Brasília, no Planalto. Tudo bem. Está sendo acusado de estar em 3 reuniões. A TIM já forneceu para a Justiça os dados de geolocalização do Felipe Martins. Só que a Justiça não nos fornece. Esse caso do Felipe Martins pode ser solucionado de forma muito fácil. Basta
mostrar as herbes do Felipe, porque nós temos prova do Uber, prova de cartão de crédito, prova de geolocalização fornecido pela Uber de que ele não estava nessas reuniões. Então basta a PGR, por isso fica aqui meu desafio, colocar na mesa. Seja um órgão justo e apresente as estações rádio base, que daí o assunto estará solucionado. Pronto. É como um jogo de xadrez e é assim que o processo penal deve ser. É assim que o processo penal deve ser. Coloque na mesa, porque se a Herb provar que o Felipe Martins está nessa reunião, assunto solucionado. A acusação falou a verdade. Agora, se a Herb disser que ele não está, assunto encerrado também, a acusação mente e a defesa tem razão. Esse caso do Felipe Martins está se estendendo de forma desnecessária. Começou com uma viagem que não existiu. Assunto encerrado, a acusação superou esse ponto da viagem. A acusação não faz menção mais a essa viagem. Agora a acusação quer incluir Felipe Martins em 3 reuniões. Mas eles já sabem da verdade. A TIM já forneceu a geolocalização do Felipe. Eles já sabem que o Felipe não estava nessas 3 reuniões. Por que não nos dão cópia? Por que não nos dão acesso? Estamos insistindo para ter acesso a documentos que já estão no processo em sigilo absoluto. Por quê? O que tem a esconder? Eles estão escondendo a verdade. Eles sabem que se apresentarem a localização do Felipe Martins, acabou a acusação. O que ficará mais uma vez escancarado ser essa acusação uma farsa. Mas isso poderia solucionar com muita facilidade esse caso. Geolocalização, para vocês entenderem, em qualquer processo do Brasil, a defesa pede e consegue em 5 dias. Nós estamos implorando por mais de ano para ter acesso a um documento objetivo que a acusação tem. Que Estado de Direito é esse que a acusação omite provas? Que Estado de Direito é esse que desconsideram as provas de inocência? Felipe Martins é o maior erro judiciário da história do Brasil. E isso ficará para a eternidade. Por isso, o PGR deve ter a hombridade de reconhecer seu erro e pedir imediatamente a revogação das cautelares do Felipe. Porque é uma questão de humanidade e de justiça. Se somos um Estado de Direito, pois que o Estado, que é isso que é, PGR é um agente público, merece respeito à lei, que reconheça que foi um Estado carrasco e peça desculpa a esse inocente. Doutor Cicchini, outra questão também em relação a esse caso do Felipe Martins é em relação a uma testemunha americana dos Estados Unidos que estaria para divulgar informações a respeito especificamente desse caso do Felipe Martins agora no mês de julho. Se isso vier de fato a acontecer, como que a defesa do Felipe Martins enxerga esse impacto nesse processo inteiro? Que processo é esse, né? Não sei se podemos chamar isso de processo ainda. Eu acho que deveríamos criar outro nome para esse caso, porque isso está longe de ser um processo. Processo tem forma, processo tem regra. Isso não é um processo. Isso é uma perseguição política, uma criação para dar legitimidade a uma perseguição. É exatamente isso. Eles criaram um processo criminal para dar aparência de legitimidade àquela finalidade já selecionada ab início, que é perseguição política. O Felipe Martins, ele faz parte do meio a chegar ao fim, que é prender Bolsonaro e bolsonaristas. Eles acreditavam que Felipe Martins, por não ser um militar, iria facilmente delatar. Se Mauro Cid foi torturado, e em questão de 3 dias de ser proibido acessar a sua esposa, já fez um termo de delação, imagine Felipe Martins caíram do cavalo. Felipe Martins é um pai de família, jamais irá mentir por circunstância alguma para acusar falsamente alguém. Por isso faz parte dessa injustiça. Agora, a PGR denuncia Felipe porque o prendeu. Felipe Martins é denunciado exclusivamente porque foi preso. A acusação foge da verdade.
foge, a acusação insiste em manter Felipe Martins no caso exclusivamente para não confirmar, não confessar, não assumir o seu erro. Mas, uma hora, terão que assumir, porque não há como sentenciar Felipe Martins nesse processo sem que se coloque à mesa as herbes. Veja, existe uma certidão nesse processo da TIM, dizendo: nós já fornecemos a geolocalização do Felipe para a Polícia Federal e para a PGR. Isso vai ter que ser colocado na mesa. Agora, o que está acontecendo em investigação nos Estados Unidos, que está sendo conduzida pela advogada Ana Bárbara, muito bem conduzida, lá está bem avançado, e vai apenas escancarar toda a armação. A ida de agentes públicos para os Estados Unidos para forjar documentos, com envolvimento, inclusive, de brasileiro naturalizado nos Estados Unidos. É grave. Esse caso é criminoso. Esse caso é grave. O que aconteceu aqui é grave. Eu digo, as pessoas não estão dando atenção. Nós estamos vivendo um processo ditatorial. Isso aqui não é um Estado de Direito, da forma como está sendo conduzido esse caso. Felipe Martins está sendo acusado por provas falsas. Criaram provas. Veja, o Estado forjou provas contra um cidadão. Isso tem que ser corrigido. E é o nosso dever, enquanto advogados que temos compromisso com a justiça e a correta aplicação da lei, denunciar isso e exigir que o Estado respeite o devido processo legal. Fabi Barroso, sua pergunta ao doutor Jeffrey Checchini. Boa tarde, Checchini. Também desejo aí o melhor possível, né, nessa briga histórica realmente que é o caso do Felipe Martins. Eu ia aproveitar e fazer um paralelo interessante que nós tivemos aqui no Estado Novo em 1937, ao meu ver, o maior erro do judiciário até então, que é o caso dos irmãos Naves, né, onde houve tortura, onde houve denúncias, a reparação à família jamais será o bastante, um dos irmãos morreu, depois a mãe, isso mostrando como a ausência do devido processo legal, o que fere, né, o Estado Democrático de Direito verdadeiramente, e a repercussão que se torna essas medidas injustas, com abuso de autoridade patente, lá naquele caso, viu? Também com patente tortura, também lá naquele caso. Ficou quase irreparável. E este caso acabou dando séries aí, documentais, como Linha Direta, um monte de coisa aconteceu diante do tamanho da injustiça. Aí a gente tem o caso aqui, Felipe Martins, e eu não vou dizer salvando as proporções, porque é igual ou maior, infelizmente, ao caso do Naves, né? ainda mais em tempo de informação. Nós tivemos inversão do ônus da prova, nós tivemos a conclusão, né, total aí de uma absurda prisão de 10 dias, fora outras coisas que Felipe Martins um dia talvez nos conte com mais detalhe, mas ele ficou preso numa penitenciária extremamente perigosa, onde a vida dele correu risco e corre risco, porque ele é um arquivo vivo. E isso é muito importante a gente pontuar, porque a partir deste momento, né, teria que ficar bem delimitado aqui, com não deixando ele falar para o Poder 360, não dando uma motivação legal, plausível, né, 3 linhas dizendo que é uma confusão que vai causar ali, nós estamos diante, então, de um homem que pode ser silenciado a qualquer custo. E quais as medidas aí de proteção à vida do Felipe Martins que o senhor pode e deve, né, fazer para que a gente não perca este homem, menino que aparece aí, mas alguém já muito respeitado por todos nós? Veja, Fábio, a quem interessa calar Felipe Martins? A quem interessa silenciar Felipe Martins? Veja, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não existiu. Após provar que não viajou, a acusação traz um documento falso para tentar justificar a narrativa. Esse documento falso não se sustenta e então Felipe Martins é colocado em liberdade. Só que essa liberdade do Felipe Martins é uma liberdade condicional, uma liberdade assistida. Ele não está em liberdade extrema, total. Ele está com cautelares restritivas da liberdade. Por quê?
Por que que ele está com cautelares restritivas da liberdade? Se a restrição cautelar da sua liberdade se deu por uma suposta viagem. Veja, o Felipe Martins ele não tem cautelares por estar sendo processado. Ele hoje tem restrições à sua liberdade, como restrições a prestar entrevistas, porque teria viajado junto com o Jair Bolsonaro em 30 de dezembro. Isso já foi solucionado. Essa questão não existe mais, ou seja, deveria cair junto com as cautelares. Agora, a quem interessa que o Felipe Martins seja silenciado? Porque ele tem muito a contar. Esse menino foi torturado na prisão. Jogaram ele numa solitária por 10 dias escura, sem janela, porque ele não se rendeu à Gestapo. Quiseram pressioná-lo a abrir mão dos seus sigilos, abrir mão do direito ao silêncio, e ele não se rendeu. Pronto, como castigo, jogaram ele na solitária. Para forçá-lo, mediante tortura psicológica, a delatar aqueles que queriam que ele delatasse, Jair Messias Bolsonaro. Mas ele tem hombridade e não vai acusar um pai de família falsamente, como foi acusado pelo Mauro Cid, que não tem essa mesma hombridade. Mas agora a verdade está à tona. Por isso eu digo para vocês, isso aqui é muito sério que eu estou falando. Eu estou ao vivo desafiando o Procurador-Geral da República. Eu desafio o senhor agente público, pago com dinheiro público, a mostrar as herbes do Felipe Martins nas reuniões que o senhor disse que ele estava. É um desafio. Seja homem, tenha hombridade, faça valer o salário que os brasileiros pagam ao senhor e pare de omitir a verdade. Mostre as provas de que o Felipe Martins estava na reunião. Mostre a minuta que o senhor imputa a esse inocente. Vá perseguir narcotraficante, vá perseguir terrorista. O cidadão está sendo assaltado em ponto de ônibus. E vocês estão preocupados com inocentes. Por quê? Porque isso daqui é um processo político. E a população já entendeu. Fica o meu desafio aqui. Jeffrey Checchini está desafiando o Procurador-Geral da República a mostrar as herbes de Felipe Martins. Pronto. Se o senhor provar que a herbe do Felipe Martins estava nas 3 reuniões, nós assumimos culpa. Agora, mostre as herbes. Se nós provarmos que ele não estava nessas reuniões, o senhor pede absolvição. É a medida mais justa. Processo penal é isso daqui. É um inocente. Estão omitindo provas. Isso não é mais um Estado de Direito. O Estado não pode omitir provas. O Estado não pode falsear provas. O Estado não pode forjar provas. E é isso que está acontecendo aqui. Parem de dizer estarmos em um Estado de Direito, porque num Estado de Direito não existe um órgão acusatório que se sustenta em provas falsas. Isso só em ditaduras. Se somos um Estado de Direito, pois provem que somos um Estado de Direito e parem de perseguir inocentes.